Ele chegou com seu carro de luxo só para buscar a filha, mas saiu da escola querendo levar a professora junto. O que aconteceu naquele portão foi tão inacreditável que ninguém esperava, nem ela. E o mais curioso, isso mudou completamente a vida dos dois. Mas antes de te contar o final dessa história, deixa eu te mostrar como tudo começou. Antes de começar, nos diga de onde está assistindo e aproveite a história. O sol da tarde paulistana atravessava as janelas do escritório de Rafael Menezes, CEO da RM Technologies, empresa que havia se tornado uma das maiores do setor tecnológico no Brasil. Aos 38 anos, Rafael tinha construído um império, mas o brilho nos olhos só aparecia verdadeiramente quando falava de Sofia, sua filha de 8 anos. Senhor Menezes, a Márcia ligou. Ela teve um problema familiar e não poderá buscar a Sofia na escola hoje, informou Camila, sua assistente, interrompendo uma reunião com investidores. Rafael consultou o relógio. Eram 16h40 e Sofia saía às 17h. A escola ficava a pelo menos 30 minutos dali no trânsito caótico de São Paulo. Vou ter que finalizar nossa reunião aqui, senhores. Assunto familiar urgente, disse ele, já recolhendo seus documentos. Mas, Rafael, ainda não discutimos o aporte para a expansão internacional, protestou um dos investidores. Podemos retomar amanhã. Minha filha é prioridade, respondeu com firmeza, enquanto pegava as chaves do seu Mercedes na gaveta. No elevador panorâmico que descia os 28 andares do edifício corporativo na Faria Lima, Rafael afrouxou a gravata e passou a mão pelos cabelos levemente grisalhos nas têmporas. Desde que Mariana, sua esposa, havia falecido há 3 anos em um acidente, ele equilibrava a vida de executivo com a de pai solo. Nem sempre era fácil, mas Sofia era seu mundo. O motorista esperava na entrada do edifício. Escola Arco-Íris, Paulo. O mais rápido que puder, por favor, instruiu entrando no veículo. Ao chegar na escola, uma construção colorida em um bairro arborizado da Zona Oeste, Rafael notou que estava 5 minutos atrasado. Correu para a entrada, onde várias crianças já aguardavam seus pais. Papai! A voz de Sofia ecoou pelo pátio enquanto ela corria em sua direção, seus cabelos castanhos presos em uma trança e a mochila quase do seu tamanho balançando nas costas. Rafael a abraçou forte, erguendo-a do chão. Desculpe o atraso, princesa. A Márcia teve um imprevisto. Tudo bem, a tia Lu ficou comigo. Sofia apontou para uma mulher que se aproximava com um sorriso cálido. Foi nesse momento que Rafael a viu pela primeira vez. Luísa Campos caminhava em sua direção, usando um vestido simples de algodão estampado e sapatilhas, o cabelo cacheado preso em um coque despretensioso. Não havia maquiagem elaborada ou joias caras, apenas um semblante sereno e olhos que transmitiam inteligência. O senhor deve ser o pai da Sofia. Ela estendeu a mão. Sou Luísa Campos, a nova professora de português e literatura dela. Rafael sentiu algo diferente ao apertar aquela mão. Uma sensação que não experimentava há muito tempo. Rafael Menezes, desculpe o atraso, não é comum eu vir buscar Sofia. Papai, a tia Lu é incrível. Ela conhece todas as histórias do mundo e disse que vai me ensinar a escrever as minhas próprias. Sofia falava animadamente, puxando a manga do paletó do pai. Luísa sorriu. Sofia tem um talento natural para narrativas. Hoje ela contou uma história para a turma toda sobre uma menina que descobriu uma cidade secreta no jardim da sua casa. Rafael observou o orgulho no rosto da filha. É mesmo? Você não me contou sobre essa cidade secreta, Sofia. Ia ser uma surpresa para o seu aniversário, pai. Sofia fez uma careta de desapontamento. Luísa e Rafael riram juntos, e ele notou como o som da risada dela era agradável, natural, sem os filtros que estava acostumado a ouvir em seu ambiente de trabalho. Bem, acho que agora vocês precisam ir. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Menezes. Luísa disse, começando a se afastar. Rafael, por favor. Ele corrigiu rapidamente. O prazer foi meu. Parece que Sofia está em boas mãos. Enquanto se afastava com a filha em direção ao carro, Rafael não conseguiu evitar olhar para trás. Luísa conversava com outra criança, totalmente envolvida, como se aquele pequeno ser humano fosse a pessoa mais importante do mundo naquele momento. Papai, podemos tomar sorvete antes de ir para casa? Sofia perguntou, trazendo-o de volta à realidade. Claro que sim, princesa. Ele sorriu abrindo a porta do carro.
Mas enquanto Sofia entrava animadamente falando sobre seu dia, Rafael lançou um último olhar para a escola, onde Luísa agora acenava para outro aluno que partia. Havia algo naquela professora que ele não conseguia definir. Uma autenticidade rara no mundo em que vivia, cercado de pessoas que sempre queriam algo dele. E pela primeira vez em 3 anos, Rafael Menezes sentiu uma curiosidade genuína sobre alguém. No caminho para a sorveteria, enquanto Sofia falava sem parar sobre a tia Lu e suas histórias maravilhosas, Rafael percebeu que talvez quisesse conhecer melhor essa nova professora. Afinal, era apenas por interesse no desenvolvimento educacional de sua filha. Não era? O despertador tocou às 5h30, como todos os dias. Luísa Campos levantou-se com a energia de quem ama o que faz, mesmo sabendo que o dia seria cansativo. Seu pequeno apartamento em Pinheiros, um bairro de classe média de São Paulo, era aconchegante e refletia sua personalidade. Livros por toda parte, plantas nos cantos e nas paredes, fotos de seus alunos e dos lugares que havia visitado. Após um café rápido, Luísa pegou sua bicicleta e partiu para a escola. Era uma das poucas professoras que não dependia de transporte público ou carro. Uma escolha consciente que refletia seus valores de sustentabilidade, mesmo em uma cidade tão pouco amigável para ciclistas como São Paulo. Enquanto isso, a 15 quilômetros dali, no luxuoso condomínio Cidade Jardim, Rafael terminava sua sessão de musculação na academia particular de sua cobertura duplex. Seu café da manhã, preparado por Dona Zilda, a governanta, aguardava na mesa. Ovos, pão integral, frutas frescas, suco verde e café colombiano. Sofia já está pronta, senhor, informou Dona Zilda. Márcia já chegou e está ajudando-a com a mochila. Rafael assentiu, verificando as mensagens no celular. A agenda do dia estava lotada. Reunião com o conselho, almoço com um possível parceiro chinês, videoconferência com o escritório de Nova York. Mas desde o encontro com Luísa 3 dias atrás, algo o incomodava. Uma sensação de que talvez sua vida, apesar de todos os sucessos, estivesse incompleta. Papai, posso levar meu livro novo para mostrar para a tia Lu? Sofia apareceu na sala de jantar, já vestida com o uniforme da escola, segurando um livro de histórias que Rafael havia comprado para ela no fim de semana. Claro, princesa. A tia Lu vai gostar. Ele sorriu, notando o brilho nos olhos da filha ao mencionar a professora. Quando o motorista deixou Sofia na escola, Rafael pediu para esperarem um pouco. Quero falar com a professora dela rapidamente, explicou, ignorando a surpresa no rosto de Márcia, a babá, que normalmente cuidava dessas interações. No pátio da escola, Luísa recebia os alunos com sorrisos e pequenas conversas individualizadas. Rafael observou como ela se abaixava para ficar na altura das crianças, ouvindo atentamente o que cada uma dizia. Tia Lu, olha o que eu trouxe! Sofia correu na direção da professora, exibindo o livro novo. Nossa, que livro lindo, Sofia! Luísa examinou o objeto com verdadeiro interesse. Vamos ter que criar um momento especial para você compartilhar essa história com os colegas. Foi quando ela notou Rafael se aproximando. Bom dia, senhor Menezes. Que surpresa vê-lo aqui. Por favor, é Rafael. Ele insistiu sorrindo. Eu queria agradecer pelo entusiasmo que Sofia está demonstrando com as aulas de português. Nunca a vi tão animada para ler e escrever. Luísa sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Sofia é uma aluna brilhante. Tenho certeza que ela já tinha esse interesse. Eu só dei um pequeno empurrão. Um silêncio desconfortável se estabeleceu, algo raro para Rafael, que estava acostumado a controlar qualquer tipo de conversa. Na verdade, ele finalmente continuou, eu gostaria de saber se você teria disponibilidade para uma reunião, para discutirmos o progresso de Sofia mais detalhadamente. Luísa pareceu um pouco surpresa. Bem, temos a reunião de pais marcada para o mês que vem, mas se preferir algo antes disso, posso verificar minha agenda. Normalmente fico na escola até às 18 horas às terças e quintas. Ótimo. Quinta-feira seria possível? Rafael perguntou, tentando não parecer demasiado ansioso. Claro. Podemos nos encontrar na sala dos professores às 17h30, ela respondeu profissionalmente. Naquele momento, o celular de Rafael tocou. Era Camila, sua assistente, lembrando-o da reunião com o conselho. Preciso ir. Até quinta-feira, então.
Ele se despediu beijando o topo da cabeça de Sofia. Enquanto caminhava de volta ao carro, Rafael se perguntou por que estava tão nervoso. Afinal, era apenas uma reunião sobre o desempenho escolar de sua filha. O dia de Luísa foi preenchido com aulas, correções de trabalhos e uma reunião de professores. Durante o intervalo na sala dos professores, sua colega Márcia, de matemática, se aproximou com um sorriso malicioso. Vi você conversando com o pai da Sofia Menezes hoje cedo. Sabia que ele é um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo? A revista Forbes o colocou entre os 50 mais ricos do Brasil ano passado. Luísa deu de ombros. Ele parece bem dedicado à filha. Isso é o que importa para mim. Além disso, ele é viúvo, sabia? A esposa morreu em um acidente há alguns anos. Um desperdício, um homem daqueles, sozinho. Márcia continuou, ignorando o desconforto de Luísa. Ele marcou uma reunião para quinta-feira para falar sobre o progresso da Sofia. Luísa comentou, tentando manter o tom profissional. Márcia ergueu as sobrancelhas. Reunião particular? Interessante. Aposto que não é só o progresso da filha que o interessa. Por favor, Márcia, é apenas uma reunião profissional. Luísa respondeu, sentindo as bochechas corarem levemente. Quando o sino tocou anunciando o fim do intervalo, Luísa voltou para sua sala de aula. Mas as palavras de Márcia ficaram ecoando em sua mente. Ela havia escolhido ser professora porque acreditava na educação como força transformadora. Depois de 5 anos trabalhando no mercado financeiro, havia percebido que aquele mundo de números e lucros não preenchia sua alma. Agora, aos 34 anos, estava finalmente realizada profissionalmente, mesmo com um salário muito menor do que ganhava antes. Rafael Menezes representava justamente o mundo que ela havia deixado para trás. Um mundo de luxo, poder e influência que, em sua experiência, raramente prioriza valores humanos genuínos. Por mais que ele parecesse diferente, mais sensível por causa de Sofia, Luísa sabia que deveria manter a relação estritamente profissional. À noite, enquanto preparava sua aula para o dia seguinte, Luísa se pegou pensando mais uma vez no encontro marcado para quinta-feira. É apenas uma reunião sobre uma aluna, repetiu para si mesma, fechando o computador e indo dormir. Do outro lado da cidade, Rafael olhava a paisagem noturna de São Paulo pela janela de seu escritório. A cidade que ele conquistava dia após dia brilhava com milhões de luzes. Mas naquela noite, por alguma razão, ele só conseguia pensar nos olhos sinceros de uma professora que parecia completamente indiferente a tudo que ele representava. E, surpreendentemente, isso o fascinava mais do que qualquer negócio que já havia fechado. Quinta-feira chegou mais rápido do que Luísa esperava. Durante todo o dia, ela se pegou verificando sua aparência mais vezes do que o normal, algo que imediatamente a irritava consigo mesma. É apenas uma reunião com o pai de uma aluna, murmurava, ajeitando os cabelos cacheados que insistiam em escapar do coque improvisado. Às 17h25, depois que a última criança foi embora, Luísa arrumou a sala dos professores, organizando as cadeiras e preparando 2 xícaras de café, uma gentileza automática que fazia para qualquer reunião. Rafael chegou pontualmente às 17h30, vestindo um terno azul marinho que claramente custava mais que o salário mensal de Luísa. Apesar disso, havia algo em sua postura que parecia menos confiante do que no primeiro encontro deles. Boa tarde, Luísa. Espero não estar atrapalhando seu dia, ele disse, estendendo a mão para cumprimentá-la. De forma alguma. Por favor, sente-se, ela ofereceu, indicando uma das cadeiras simples ao redor da mesa de reuniões. Café? Obrigado. Rafael aceitou, observando o ambiente ao seu redor. A sala dos professores era modesta, com estantes de livros didáticos, um quadro de avisos coberto de informações e trabalhos de alunos, e uma pequena mesa com uma cafeteira simples no canto, muito diferente das salas de reuniões que ele frequentava diariamente. Então, Luísa começou após um breve silêncio, Sofia está se adaptando muito bem às aulas. Ela tem um vocabulário impressionante para a idade e uma imaginação extraordinária. Seus textos sempre se destacam pela originalidade. Rafael sorriu com orgulho. Ela sempre foi fascinada por histórias. Mariana, minha esposa, ela lia para Sofia todas as noites. Depois que ela se foi, mantive o hábito. É nosso momento especial antes de dormir.
Luísa notou a sombra de tristeza que cruzou o rosto de Rafael ao mencionar a esposa falecida. Isso explica muito sobre o desenvolvimento linguístico dela. A leitura compartilhada é uma das melhores formas de incentivar o amor pelos livros. Na verdade, Luísa, Rafael começou parecendo um pouco desconfortável. Eu marquei esta reunião com um pretexto um tanto egoísta. Ela franziu o senho, tensionando-se levemente. Sofia não para de falar sobre suas aulas, sobre como você torna tudo mágico e interessante. Ele continuou. E eu... Bem, confesso que fiquei curioso para conhecer melhor a pessoa que conseguiu esse feito. Sofia geralmente é reservada sobre a escola. Luísa relaxou um pouco, mas manteve sua postura profissional. Fico feliz em saber que ela está gostando das aulas. Tento sempre adaptar o conteúdo aos interesses dos alunos. Você sempre quis ser professora? Rafael perguntou, genuinamente interessado. A pergunta pegou Luísa de surpresa. Normalmente, os pais queriam saber apenas sobre notas e comportamento. Na verdade, não, ela respondeu honestamente. Me formei em economia na USP e trabalhei 5 anos no mercado financeiro. Ganhava bem, tinha um cargo promissor, mas não me sentia realizada. Então, fiz licenciatura em letras à noite, enquanto ainda trabalhava, e quando terminei, pedi demissão. Minha família achou que eu estava louca. Rafael a olhou com uma nova admiração. Isso exige coragem. Abandonar algo seguro por um sonho. Foi a melhor decisão que já tomei, Luísa afirmou com convicção. Claro, há dias difíceis. O sistema educacional tem muitos problemas. Mas cada vez que vejo uma criança como Sofia descobrindo o prazer de criar suas próprias histórias, isso não tem preço. A conversa fluiu naturalmente para outros tópicos. Os desafios da educação no Brasil, os projetos que Luísa desenvolvia com seus alunos, as dificuldades de Rafael em equilibrar trabalho e paternidade solo. Sem que percebessem, 1 hora havia se passado. Nossa, já são quase 18h40. Luísa comentou, surpreendida ao olhar para o relógio. Acho que fugimos um pouco do assunto original. Rafael sorriu. Foi uma conversa agradável. Rara, para ser sincero. No meu mundo, as pessoas geralmente querem algo de mim. No mundo da educação, geralmente somos nós que queremos algo das pessoas. Atenção, participação, valorização. Luísa brincou, levantando-se para recolher as xícaras vazias. Rafael também se levantou, ajudando-a a organizar a mesa. Seus dedos se tocaram brevemente quando ambos tentaram pegar a mesma pasta, e um silêncio constrangedor se estabeleceu na sala. Luísa, Rafael começou hesitante. Eu gostaria de continuar nossa conversa em outra ocasião. Talvez um jantar? Ela o encarou, surpresa e um pouco alarmada. Senhor Menezes, eu não acho apropriado. Sou professora da sua filha. É apenas um jantar, ele insistiu gentilmente. 2 pessoas que aparentemente têm mais em comum do que poderiam imaginar inicialmente. Luísa hesitou. Rafael era claramente atraente, inteligente e, ao contrário do que ela esperava, parecia genuinamente interessado em conhecê-la como pessoa, não como um troféu ou conquista. Mas os mundos deles eram completamente diferentes. E havia Sofia a considerar. Não posso, ela finalmente respondeu. Tenho uma política pessoal de não me envolver com pais de alunos. Cria complicações que prefiro evitar. Rafael pareceu desapontado, mas assentiu respeitosamente. Compreendo. Respeito sua posição. Enquanto recolhiam suas coisas para sair, o celular de Luísa tocou. Era Diana, diretora da escola, pedindo para se encontrarem imediatamente no escritório dela. Preciso ir, Luísa disse. Parece urgente. Claro. Obrigado pelo tempo e pela conversa sincera. Rafael respondeu, estendendo a mão para um aperto formal. Luísa aceitou o cumprimento, notando como a mão dele era quente e firme. Foi um prazer. Sofia é uma aluna maravilhosa. Eles se separaram no corredor. Luísa indo em direção ao escritório da diretora e Rafael em direção ao estacionamento. Nenhum dos dois percebeu que ainda sorriam discretamente. Na sala da diretora, Luísa encontrou Diana com uma expressão preocupada. Luísa, preciso compartilhar algo com você. A diretora começou. Acabei de sair de uma reunião com o conselho administrativo. A situação financeira da escola está pior do que imaginávamos. Podemos ter que cortar alguns projetos, incluindo a feira literária que você propôs. O coração de Luísa afundou.
A feira literária era seu projeto mais ambicioso para o semestre, algo que vinha planejando há meses e que as crianças, especialmente Sofia, estavam ansiosas para realizar. Não podemos cortar a feira, Diana. As crianças já estão trabalhando em seus livros autorais. Seria devastador para elas, Luísa argumentou. Sei disso, mas nossa realidade financeira é complicada. O prédio precisa de reformas urgentes e perdemos 3 matrículas este mês. Você sabe como é difícil manter uma escola pequena funcionando atualmente. Luísa saiu da reunião sentindo o peso do mundo em seus ombros. A escola Arco-Íris era um dos poucos estabelecimentos de ensino que ainda valorizava uma educação humanizada, em vez de focar apenas em resultados quantitativos. Era pequena, com apenas 150 alunos, mas fazia um trabalho incrível. A ideia de que poderiam estar enfrentando problemas financeiros tão sérios a preocupava profundamente. Enquanto caminhava para casa naquela noite, pedalando sua bicicleta pelas ruas de São Paulo, Luísa refletia sobre sua conversa com Rafael. Como seria fácil para alguém como ele resolver os problemas da escola com uma simples doação. Mas ela jamais pediria isso, especialmente após recusar seu convite para jantar. Além disso, acreditava que soluções sustentáveis vinham de esforços coletivos, não de salvadores individuais. Do outro lado da cidade, Rafael chegava em casa, onde Sofia o esperava ansiosamente para o jantar. Como foi a reunião com a tia Lu, papai? Ela falou que sou a melhor aluna da turma? A menina perguntou com olhos esperançosos. Rafael sorriu, sentando-se ao lado da filha. Ela disse que você tem uma imaginação extraordinária e que seus textos são muito originais. É porque ela me ensina truques especiais de escritora, Sofia explicou animadamente. Sabia que estamos fazendo livros de verdade para a feira literária? A tia Lu disse que vão ficar expostos como numa livraria e todo mundo vai poder ler. É mesmo? Que projeto interessante, Rafael comentou, lembrando-se como Luísa falava apaixonadamente sobre educação durante sua conversa. Sim, estou escrevendo sobre uma menina que tem um pai igual você, super ocupado, mas que na verdade é um agente secreto à noite. Sofia continuou, gesticulando entusiasticamente. Rafael riu. Eu? Um agente secreto? E o que esse agente secreto faz exatamente? Ele salva escolas em perigo, Sofia declarou com toda a seriedade de seus 8 anos. A tia Lu disse que nossa escola está em perigo porque precisa de conserto, mas não tem dinheiro. Então eu imaginei você salvando a escola igual nos filmes. As palavras de Sofia fizeram Rafael parar por um momento. Era coincidência ou Luísa havia mencionado problemas financeiros da escola para sua filha? De qualquer forma, isso lhe deu uma ideia. Talvez houvesse uma maneira de se aproximar de Luísa sem desrespeitar seus princípios éticos e, ao mesmo tempo, fazer algo significativo por uma instituição que claramente valorizava a educação de qualidade. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Rafael fez algumas pesquisas sobre a Escola Arco-Íris. Era uma instituição pequena, com uma filosofia educacional progressista focada no desenvolvimento integral dos alunos. Exatamente o tipo de escola que Mariana teria escolhido para a filha deles. E, ao que parecia, enfrentando dificuldades financeiras, como muitas instituições educacionais independentes no Brasil. Rafael sorriu para si mesmo. Talvez, apenas talvez, houvesse um modo de atravessar as barreiras que Luísa havia erguido entre eles, sem comprometer os princípios de nenhum dos dois. A segunda-feira amanheceu cinzenta em São Paulo, com aquela garoa fina típica que os paulistanos chamam carinhosamente de garoa. Luísa chegou à escola mais cedo que o habitual, determinada a encontrar uma solução para salvar a feira literária. Havia passado o fim de semana elaborando um orçamento reduzido e pensando em formas alternativas de financiamento. No corredor principal, notou uma movimentação incomum no escritório da diretora. Diana conversava animadamente com um homem que Luísa reconheceu imediatamente, Rafael Menezes. Ah, Luísa, que bom que chegou cedo. Diana a chamou ao vê-la passar. Por favor, junte-se a nós. Com uma sensação incômoda de apreensão, Luísa entrou no escritório, cumprimentando Rafael com um aceno formal. Bom dia, Luísa. Ele sorriu, aquele sorriso que parecia iluminar seus olhos de uma forma que ela não queria notar. O Sr. Menezes acabou de me apresentar uma proposta incrível,
Diana explicou, praticamente vibrando de entusiasmo. Ele quer criar um programa de bolsas tecnológicas para nossa escola, que incluiria computadores novos para o laboratório de informática e tablets para projetos educacionais. Luísa olhou para Rafael, que mantinha uma expressão cuidadosamente neutra, mas com um brilho quase imperceptível de satisfação nos olhos. Inclusive, Diana continuou, ele mencionou que gostaria que o primeiro projeto beneficiado fosse a feira literária que você está organizando. Aparentemente, Sofia está muito entusiasmada com isso. É verdade, Rafael confirmou. Sofia não para de falar sobre o livro que está escrevendo. Achei que seria uma oportunidade perfeita para inaugurar o programa. Luísa sentiu-se dividida entre a alegria de ver seu projeto salvo e a desconfiança sobre as verdadeiras intenções de Rafael. Era muita coincidência que ele aparecesse oferecendo exatamente o que a escola precisava logo após ela recusar seu convite. Isso é muito generoso da sua parte, ela conseguiu dizer mantendo seu tom profissional, mas parece um investimento significativo para um projeto escolar. A RM Technologies tem um programa de responsabilidade social focado em educação tecnológica, Rafael explicou com naturalidade. Estamos sempre procurando escolas com projetos inovadores para apoiar, e Sofia adora estudar aqui, então parece uma parceria natural. Diana, completamente alheia à tensão sutil entre os dois, continuou entusiasmada. Luísa, isso significa que não só poderemos realizar a feira literária, como também teremos recursos para publicar os livros das crianças em formato digital e impresso. Não é maravilhoso? Certamente é uma ótima notícia para os alunos, Luísa concordou, tentando ignorar o olhar penetrante de Rafael. Após acertarem alguns detalhes práticos, Diana precisou atender a uma ligação, deixando Luísa e Rafael sozinhos por um momento no corredor. Isso é algum tipo de estratégia para me pressionar a aceitar seu convite? Luísa perguntou diretamente, assim que tiveram privacidade. Rafael pareceu genuinamente surpreso. Claro que não. Sofia mencionou os problemas da escola e a importância da feira literária para ela. Achei que poderia ajudar. Usando sua fortuna para resolver problemas? O tom de Luísa era mais desafiador do que pretendia. Rafael a estudou por um momento antes de responder. Você abandonou uma carreira lucrativa para fazer algo significativo. Eu estou tentando usar os recursos que tenho para fazer o mesmo, apenas de uma maneira diferente. A resposta desarmou Luísa momentaneamente. Desculpe, ela disse finalmente. Agradeço pela ajuda à escola. As crianças realmente estão animadas com a feira. Eu gostaria que você supervisionasse o projeto, Rafael comentou. Você conhece as necessidades educacionais melhor que qualquer pessoa da minha equipe de responsabilidade social. Isso seria apropriado? Considerando... Luísa deixou a frase no ar. Considerando que você recusou meu convite para jantar, Rafael completou com um leve sorriso. É apenas trabalho, Luísa. Profissional e transparente. Antes que ela pudesse responder, o corredor começou a se encher de crianças, chegando para o início das aulas, incluindo Sofia, que correu na direção deles com os olhos brilhando de excitação. Tia Lu, papai, vocês estão conversando. A menina parecia encantada com a cena. Papai, você contou para a tia Lu sobre a surpresa? Rafael se abaixou para ficar na altura da filha. Sim, princesa. Acabei de contar que vamos ajudar com a feira literária. Sofia bateu palmas de alegria. Isso significa que podemos imprimir meu livro como um livro de verdade? Luísa não conseguiu conter um sorriso genuíno diante do entusiasmo da criança. Sim, Sofia. Todos os alunos terão seus livros publicados para a feira. E você vai ajudar o papai com os computadores novos? Ele disse que você entende muito de histórias, mas nada de computadores. Sofia perguntou inocentemente, provocando uma risada constrangida de Rafael. Sofia! Ele a repreendeu suavemente. Luísa riu. Bem, eu posso não ser especialista em tecnologia, mas sei como usá-la para ensinar. Acho que podemos formar uma boa equipe. O sino tocou, anunciando o início das aulas. Preciso ir, Luísa disse. Temos muito o que conversar sobre este projeto, Sr. Menezes. Rafael, ele corrigiu novamente. E que tal discutirmos isso durante um almoço de trabalho? Puramente profissional, acrescentou rapidamente, vendo a hesitação dela.
Luísa considerou por um momento. Um almoço em ambiente público e com uma pauta clara de trabalho seria apropriado. Quarta-feira, meio-dia? Perfeito. Rafael concordou, antes de se despedir de Sofia, com um abraço apertado e seguir para seu escritório. Nas semanas seguintes, Rafael e Luísa se encontraram várias vezes para discutir a implementação do programa de tecnologia educacional. O que começou como reuniões estritamente profissionais, gradualmente se transformou em conversas mais pessoais, à medida que descobriam interesses em comum: literatura brasileira, cinema independente, preocupações sociais com a educação no país. Durante um desses almoços, sentados em um café despretensioso perto da escola, escolha deliberada de Luísa, que recusava os restaurantes luxuosos que Rafael inicialmente sugeria, ele finalmente perguntou o que vinha querendo saber há semanas. Por que você realmente deixou o mercado financeiro? Você era bem-sucedida, pelo que me contou. Luísa tomou um gole de seu café antes de responder. Eu trabalhava no departamento de investimentos de um grande banco. Um dia, fui designada para analisar cortes de custos em uma empresa que havíamos adquirido. Basicamente, meu trabalho era decidir quantas pessoas seriam demitidas para maximizar o lucro. Ela fez uma pausa, relembrando aquele momento decisivo. Visitei a fábrica, conversei com os funcionários. Havia um senhor, seu Antônio, que trabalhava lá há 30 anos. Tinha 3 filhos que conseguiu formar graças àquele emprego. Quando voltei ao escritório e abri minha planilha, percebi que não conseguia mais ver apenas números. Via rostos, famílias, sonhos. Rafael a observava intensamente, sem interromper. Naquela noite não consegui dormir. Pela manhã pedi demissão. Já estava estudando letras por paixão. Então decidi transformar isso em minha nova carreira. Nunca me arrependi, mesmo nos momentos mais difíceis. Você é extraordinária, sabia? Rafael disse após um momento de silêncio. A maioria das pessoas jamais teria essa coragem. Luísa sentiu suas bochechas esquentarem. Não é coragem, é autenticidade. Não conseguia mais viver uma vida que não refletia meus valores. E quanto a você? Ela perguntou, desviando o foco da conversa. Como foi construir um império tecnológico? Foi a vez de Rafael parecer pensativo. No início era pura paixão. Eu realmente acreditava que estávamos criando tecnologias que melhorariam a vida das pessoas. E ainda acredito nisso. Mas, Luísa incentivou. Mas em algum momento, tornou-se mais sobre crescimento, lucros, aquisições. Perdi um pouco daquela conexão com o propósito inicial, ele admitiu. Mariana sempre me lembrava disso. Ela trabalhava com projetos sociais, sabe? Era meu contraponto, meu equilíbrio. Luísa percebeu a vulnerabilidade naquele momento de confissão. E depois que ela se foi, me perdi no trabalho. Era mais fácil lidar com planilhas e negociações do que com o luto e uma criança que precisava de mim. Rafael olhou pela janela do café, observando os transeuntes na calçada. Sofia foi quem me salvou. Ela tem tanto da mãe, aquela mesma determinação em ver o melhor nas pessoas. O telefone de Rafael tocou, quebrando o momento. Era sua assistente, lembrando-o de uma videoconferência em 30 minutos. Preciso ir, ele disse, parecendo genuinamente desapontado. Enquanto se despediam, Luísa percebeu que algo havia mudado. Rafael Menezes não era mais apenas o milionário pai de sua aluna, mas uma pessoa complexa, com suas próprias lutas e contradições. E isso tornava cada vez mais difícil manter a distância profissional que ela havia determinado como necessária. O projeto da feira literária avançava rapidamente. Os novos tablets fornecidos pela empresa de Rafael permitiram que os alunos criassem ilustrações digitais para seus livros, enquanto o laboratório de informática renovado se transformou em um verdadeiro estúdio editorial. Numa tarde chuvosa de junho, enquanto os alunos trabalhavam entusiasmados em seus projetos, Luísa observava Sofia, que parecia particularmente concentrada em sua história. Como está indo o livro, Sofia? Luísa perguntou, aproximando-se da menina. Sofia ergueu os olhos com aquela mistura de orgulho e insegurança típica de escritores de qualquer idade. Tia Lu, você acha que meu pai vai gostar? É um presente especial para ele. Tenho certeza que ele vai adorar, Luísa garantiu. Posso ver o que você escreveu até agora? Sofia assentiu, girando o tablet para mostrar a tela. O título do livro era O Coração Perdido e Encontrado.
e contava a história de um homem que perdia seu coração após uma grande tristeza, até que uma professora mágica ajudava ele e sua filha a encontrarem um novo coração, ainda maior que o anterior. Luísa sentiu um nó na garganta ao compreender a metáfora transparente que Sofia havia criado. A história era, obviamente, sobre Rafael, Sofia e ela própria. Sofia, essa história é sobre pessoas reais? Luísa perguntou cuidadosamente. A menina deu de ombros com aquela honestidade desarmante das crianças. Mais ou menos. O papai perdeu um pedaço do coração dele quando a mamãe foi para o céu. Ele sorri e brinca comigo, mas às vezes, quando acha que não estou olhando, fica triste. Luísa engoliu em seco, sentindo-se subitamente invasora de algo muito íntimo. Mas desde que ele conheceu você, tia Lu, ele sorri mais. De verdade, não aquele sorriso fingido que ele usa nas reuniões. Sofia continuou, inocentemente observadora. E ontem ele estava cantando no chuveiro. Ele nunca canta. Antes que Luísa pudesse responder, a diretora Diana apareceu na porta da sala, com uma expressão preocupada. Luísa, pode vir um instante? Precisamos conversar, ela chamou. No corredor, Diana parecia nervosa. Acabo de receber uma ligação bastante desagradável do Sr. Vieira, pai da Júlia. Ele viu você e o Sr. Menezes almoçando juntos várias vezes nas últimas semanas e fez algumas insinuações. Luísa sentiu o sangue fugir de seu rosto. Diana, foram almoços de trabalho. Estamos planejando o projeto de tecnologia educacional. Eu sei. Diana apressou-se em dizer. Confio totalmente em você. Mas o Sr. Vieira é bastante influente no Conselho de Pais e está sugerindo que há um conflito de interesses. Que talvez a filha do Sr. Menezes esteja recebendo tratamento preferencial devido a, um envolvimento pessoal entre vocês. Isso é absurdo, Luísa exclamou sentindo uma mistura de raiva e constrangimento. Nunca faria algo assim. Sofia é uma excelente aluna por mérito próprio. Eu sei, Diana repetiu, apertando o braço de Luísa gentilmente. Mas precisamos ser cuidadosas. Talvez fosse melhor vocês limitarem as reuniões ao ambiente escolar por enquanto, pelo menos até a feira literária passar. Luísa assentiu rigidamente, sentindo-se injustamente julgada. Ao voltar para a sala de aula, tentou se concentrar no trabalho, mas as palavras de Diana e a história de Sofia ficavam ecoando em sua mente. Naquela noite, em seu apartamento, Luísa tentava corrigir alguns trabalhos quando ouviu a campainha. Ao abrir a porta, encontrou Rafael Menezes parado no corredor, sem seu habitual terno executivo, vestindo jeans e uma camisa simples. Parecia cansado e um pouco desalinhado, muito diferente de sua imagem pública sempre impecável. Rafael, o que você está fazendo aqui? Como soube meu endereço? Luísa perguntou perplexa. Desculpe aparecer sem avisar, ele disse, parecendo genuinamente arrependido. Peguei seu endereço na ficha de funcionários da escola. Precisava falar com você pessoalmente. Luísa hesitou por um momento, dividida entre a cautela profissional e a preocupação com o estado visivelmente perturbado de Rafael. Finalmente, abriu mais a porta. Entre, mas não posso demorar. Tenho trabalhos para corrigir. O apartamento pequeno, mas aconchegante, refletia perfeitamente a personalidade de Luísa. Estantes repletas de livros ocupavam quase todas as paredes, plantas pendiam dos cantos e uma pequena varanda tinha vista para uma praça arborizada do bairro. É um lugar bonito, Rafael comentou, observando o ambiente. Muito você. Obrigada, Luísa respondeu, ainda confusa com a visita inesperada. O que aconteceu, Rafael? Você parece transtornado. Ele suspirou profundamente antes de responder. Recebi uma ligação do meu advogado hoje. O pai de Júlia, Alberto Vieira, está tentando me pressionar em um negócio, usando você como alavanca. O quê? Como assim? A empresa dele está em dificuldades financeiras. Ele quer que eu invista uma quantia significativa, com condições extremamente favoráveis para ele. E deixou implícito que, se eu não aceitar, vai criar problemas para você na escola, alegando conduta imprópria. Luísa sentou-se, atordoada. Então foi por isso que Diana me chamou hoje. Ele já começou. Rafael sentou-se ao lado dela. Sinto muito, Luísa. Isso é minha culpa. Eu deveria ter sido mais discreto, respeitado mais sua posição profissional.
Não é sua culpa, ela respondeu firmemente. Não fizemos nada errado, foram reuniões profissionais. Rafael a observou por um longo momento. Foram mesmo? Só profissionais? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de implicações. Luísa sentiu seu coração acelerar. Rafael, eu entendo se você quiser interromper o projeto. Ele a interrompeu. Posso designar outra pessoa da minha equipe para trabalhar com a escola. Não quero comprometer sua carreira ou reputação. Luísa considerou a oferta. Seria a solução mais sensata, mais profissional. Mas a ideia de não ver mais Rafael regularmente causou uma pontada inesperada de tristeza. Não, ela finalmente decidiu. Não vou deixar alguém como Alberto Vieira ditar minha vida profissional com ameaças veladas. O projeto é importante para as crianças. Rafael sorriu, aquele sorriso genuíno que raramente mostrava em público. Sabia que você diria isso. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, até que Rafael notou um livro aberto sobre a mesa de café. Grande Sertão, Veredas. Ele leu o título. Guimarães Rosa, um dos meus favoritos. Luísa o olhou com surpresa. Sério? Não imaginei que você tivesse tempo para a literatura brasileira entre aquisições bilionárias. Rafael riu. Há muito que você não sabe sobre mim, Luísa Campos. Como o quê? Ela desafiou, sentindo a tensão entre eles se transformar em algo mais leve, quase brincalhão. Como o fato de que fiz mestrado em literatura brasileira antes de me envolver com tecnologia, ele revelou. Ou que tenho uma coleção de primeiras edições de autores modernistas brasileiros. Ou que escrevo poesia terrível quando ninguém está olhando. Luísa riu genuinamente surpresa. Agora está inventando. Só sobre a poesia, ele admitiu com um sorriso maroto. Sou péssimo com rimas. A conversa fluiu facilmente para livros favoritos, autores clássicos e contemporâneos, experiências de leitura. Sem perceberem, horas se passaram. Nossa, já é quase meia-noite, Luísa notou surpresa. Sofia deve estar preocupada. Ela está na casa da minha sogra esta noite, Rafael explicou. Noite de avó e neta, uma tradição mensal delas. Luísa assentiu, subitamente consciente de que estavam sozinhos tarde da noite em seu apartamento, muito além de qualquer pretexto profissional. Acho que deveria ir, Rafael disse, percebendo o mesmo. Sim, provavelmente é melhor. Luísa concordou, embora uma parte dela quisesse que ele ficasse. Na porta, Rafael se virou para ela. Independentemente do que aconteça com o projeto ou com Alberto Vieira, quero que saiba que esses últimos meses, conhecendo você, foram os mais significativos que tive em muito tempo. Antes que Luísa pudesse responder, ele se inclinou e beijou suavemente sua bochecha, um gesto que pairou na fronteira entre amizade e algo mais. Boa noite, Luísa, ele disse, sua voz mais rouca que o normal. Boa noite, Rafael, ela respondeu, observando-o caminhar pelo corredor antes de fechar a porta. Apoiada contra a porta fechada, Luísa tocou o local onde os lábios dele haviam estado, sentindo um turbilhão de emoções conflitantes. Profissionalmente, sabia que estava entrando em território perigoso. Pessoalmente, estava cada vez mais difícil negar o que sentia por Rafael Menezes. E em algum lugar entre esses dois mundos, estava Sofia, uma criança esperançosa que escrevia sobre corações perdidos e encontrados. A semana da feira literária finalmente chegou, trazendo consigo uma energia contagiante à escola Arco-Íris. O pátio havia sido transformado em uma verdadeira livraria, com estandes coloridos exibindo os livros criados pelos alunos. Cada criança havia se tornado autora, ilustradora e editora de sua própria obra. Luísa caminhava entre os estandes, ajustando detalhes de última hora, quando viu Rafael e Sofia chegando. A menina corria à frente, ansiosa para mostrar seu estande, enquanto Rafael a seguia com um sorriso orgulhoso. Tia Lu, venha ver meu livro! Sofia chamou, acenando entusiasticamente. Luísa se aproximou, tentando manter uma distância profissional de Rafael, especialmente porque notou Alberto Vieira observando-os de longe. Estou ansiosa para ver a versão final, Sofia. Luísa sorriu para a menina, evitando o olhar de Rafael. O estande de Sofia estava lindamente decorado com corações de papel e pequenas luzes. O livro, agora impresso e encadernado como uma publicação profissional, estava exposto em destaque. O Coração Perdido e Encontrado,
por Sofia Menezes. Papai ainda não leu, Sofia explicou em um sussurro dramático. É uma surpresa especial. Ele só pode ler hoje na hora oficial da feira. Rafael ergueu as mãos em rendição. Estou seguindo todas as regras. Nenhuma espiada eu dei. Luísa notou como ele parecia diferente nas últimas semanas. Mais relaxado, sorrindo mais facilmente, menos como o executivo implacável retratado nas revistas de negócios e mais como o homem que havia visitado seu apartamento naquela noite. Desde aquela visita, eles haviam mantido a relação estritamente profissional em público, comunicando-se principalmente por e-mail e tendo reuniões sempre na escola, com a presença de outros professores. Mas algo havia mudado entre eles, uma compreensão silenciosa de que, quando o projeto acabasse, teriam uma conversa importante. Todos os pais devem se dirigir ao auditório para a cerimônia de abertura, anunciou Diana através do sistema de som, interrompendo os pensamentos de Luísa. Preciso ir, Luísa disse. Tenho que apresentar o projeto. Boa sorte, Rafael respondeu, com um olhar que dizia muito mais que as palavras. No auditório lotado, Luísa subiu ao palco junto com Diana para dar as boas-vindas aos pais e explicar o projeto da feira literária. Este projeto não seria possível sem a generosa contribuição da RM Technologies, Diana explicou, convidando Rafael a se juntar a elas no palco. Enquanto Rafael fazia um breve discurso sobre a importância da tecnologia na educação, Luísa notou Alberto Vieira sussurrando para outros pais, ocasionalmente apontando discretamente para ela. Após a cerimônia, os visitantes foram convidados a circular pelos estandes e conhecer os livros das crianças. Luísa procurava manter-se ocupada com diferentes alunos e pais, evitando ficar a sós com Rafael. Em determinado momento, porém, encontrou-o parado diante do estande de Sofia, com o livro aberto nas mãos e uma expressão de emoção contida. Ela tem talento, não é? Luísa comentou, aproximando-se cautelosamente. Rafael ergueu os olhos e Luísa ficou surpresa ao ver que estavam marejados. É sobre nós, ele disse simplesmente. Sobre Mariana, sobre a perda, sobre recomeçar. Luísa assentiu. Crianças percebem muito mais do que imaginamos. A professora mágica no livro ajuda o pai e a filha a encontrarem um novo coração. Rafael continuou, virando delicadamente as páginas ilustradas. Você leu? Sofia me mostrou enquanto trabalhava nele, Luísa admitiu. Rafael fechou o livro cuidadosamente. Preciso falar com você, Luísa. Não posso mais fingir que isso é apenas uma relação profissional. Rafael, não podemos ter essa conversa aqui, ela respondeu, notando Alberto Vieira se aproximando com um sorriso calculado. Senhor Menezes, que projeto maravilhoso você patrocinou. Alberto interrompeu estendendo a mão. Muito generoso da sua parte. Rafael apertou a mão oferecida com um sorriso que não alcançava seus olhos. Obrigado, Sr. Vieira. Acredito no trabalho que a escola Arco-Íris desenvolve. Sem dúvida, Alberto respondeu, seu olhar alternando entre Rafael e Luísa com insinuação. Especialmente com professores tão dedicados. A propósito, pensou na minha proposta de negócios? Pensei sim, Rafael respondeu calmamente. E decidi que não é um investimento que me interessa no momento. O sorriso de Alberto vacilou. Entendo. Esperava que pudéssemos ser parceiros. Seria benéfico para todos. Tenho certeza que encontrará outros investidores. Rafael respondeu diplomaticamente. Se me der licença, preciso encontrar minha filha. Quando Alberto se afastou, visivelmente irritado, Luísa soltou um suspiro tenso. Ele não vai desistir facilmente. Não estou preocupado com Alberto Vieira. Rafael disse firmemente. Estou preocupado com nós. Antes que Luísa pudesse responder, Sofia apareceu saltitando de empolgação. Papai, o que achou do meu livro? Você entendeu que a professora mágica é a tia Lu? Rafael sorriu, abaixando-se para ficar na altura da filha. Entendi sim, princesa. É o livro mais especial que já li. Sofia olhou de Rafael para Luísa, com uma intuição surpreendente para sua idade. Vocês estavam falando sobre coisas de adultos? Dona Zilda disse que às vezes os adultos precisam de privacidade para falar sobre sentimentos. Luísa não pôde conter um sorriso diante da observação perspicaz. Estávamos falando sobre seu livro maravilhoso, Sofia. E sobre sentimentos também?
A menina persistiu, com aquela curiosidade implacável das crianças. Rafael e Luísa trocaram um olhar que dizia mais que 1000 palavras. Sim, sobre sentimentos também, Rafael finalmente admitiu, para deleite de Sofia. A feira continuou pela tarde, com pais, alunos e professores celebrando as conquistas literárias das crianças. Quando o evento começou a se dispersar, Luísa foi chamada ao escritório da diretora, onde encontrou Diana com uma expressão grave. Luísa, Alberto Vieira fez uma reclamação formal ao conselho da escola. Diana informou sem rodeios. Ele está alegando que sua relação com o Sr. Menezes compromete sua imparcialidade como professora. Luísa sentiu o sangue ferver. Isso é absurdo. Mantive uma relação estritamente profissional com Rafael durante todo o projeto. Eu sei disso, Diana respondeu com gentileza. Mas Alberto está pressionando o conselho. Ele ameaçou retirar a filha da escola e influenciar outros pais a fazerem o mesmo se não investigarmos o caso. Isso é chantagem, Luísa exclamou indignada. É política escolar, infelizmente. Diana suspirou. Luísa, você sabe o quanto valorizo o seu trabalho. Mas preciso perguntar diretamente. Existe algo romântico entre você e o Sr. Menezes? Luísa hesitou. Mentir seria fácil, mas não seria honesto. Tenho sentimentos por ele, ela finalmente admitiu. Mas nunca agi com base nesses sentimentos, ou permiti que afetassem meu trabalho com Sofia ou qualquer outro aluno. Diana assentiu compreensivamente. Acredito em você, mas o conselho está sugerindo que você seja temporariamente afastada da turma de Sofia enquanto investigam a situação. O quê? Luísa sentiu como se tivesse levado um soco. Isso punirá Sofia, que não tem culpa de nada. Eu sei, e vou lutar contra isso, Diana prometeu. Mas queria que soubesse antes da reunião do conselho amanhã. Quando Luísa saiu do escritório, encontrou Rafael esperando no corredor, agora vazio após o término da feira. O que aconteceu? Ele perguntou, notando imediatamente sua expressão perturbada. Alberto Vieira, Luísa respondeu, sentindo a raiva e frustração borbulharem. Ele fez uma reclamação formal. Querem me afastar da turma de Sofia. A expressão de Rafael endureceu. Isso não vai acontecer. Posso resolver isso. Como? Usando seu dinheiro e influência? Luísa rebateu mais duramente do que pretendia. Isso só provaria o ponto dele, que nossa relação é imprópria. Que relação, Luísa? Rafael perguntou diretamente. Passamos meses fingindo que isso é apenas profissional, mas sabemos que não é. Luísa sentiu lágrimas de frustração se formarem. O que quer que seja entre nós está prejudicando minha carreira e, mais importante, pode afetar Sofia. Sofia adora você, Rafael argumentou. Aquele livro mostra o quanto ela aprova a ideia de nós dois juntos. Ela tem 8 anos, Rafael. Não entende as complexidades ou consequências disso. Rafael se aproximou, segurando gentilmente os braços de Luísa. Então me explique as complexidades, porque para mim é simples. Encontrei alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor, alguém que vê além do meu dinheiro ou posição, alguém que desafia minha visão de mundo e que Sofia adora. O que poderia ser tão complicado nisso? Luísa sentiu seu coração disparar com as palavras dele, mas a realidade da situação a manteve firme. Nossos mundos são completamente diferentes, Rafael. Você vive em uma cobertura milionária, eu em um apartamento alugado. Você resolve problemas escrevendo cheques, eu acredito em soluções estruturais. E agora estou prestes a perder meu emprego por causa disso. Você não vai perder seu emprego, Rafael garantiu. E quanto às diferenças, elas foram exatamente o que me atraiu em você. Você me faz questionar valores que eu aceitava como verdade absoluta. E se não der certo? Luísa perguntou, finalmente verbalizando seu maior medo. Sofia já perdeu a mãe. Se nos envolvermos e depois terminarmos, ela perde mais uma pessoa que ama. O silêncio que se seguiu carregava o peso da responsabilidade que ambos sentiam pela pequena Sofia. Não posso prometer que vamos ficar juntos para sempre. Rafael finalmente respondeu. Ninguém pode. Mas posso prometer que aconteça o que acontecer entre nós, Sofia sempre será prioridade. Luísa respirou fundo, sentindo-se em uma encruzilhada. Preciso de tempo, Rafael. Tempo para pensar no que é melhor para todos nós. Ele assentiu, respeitando seu pedido, embora fosse visível sua decepção. Vou esperar.
Quando se separaram naquela noite, Luísa dirigiu-se para casa em um táxi, olhando pela janela a cidade de São Paulo brilhando na escuridão. Em algum momento nos últimos meses, aquele homem que representava tudo que ela havia deixado para trás havia se tornado alguém importante demais para simplesmente deixar ir. Mas o preço de seguir seu coração poderia ser alto demais, não apenas para ela, mas para uma criança inocente que já havia enfrentado perda suficiente em sua jovem vida. Luísa não dormiu naquela noite. Passou horas analisando cada aspecto de sua situação, pesando prós e contras, tentando separar seus sentimentos pessoais das considerações profissionais. Quando o sol começou a nascer, ela havia tomado uma decisão difícil. Chegou à escola mais cedo que o normal, encontrando o prédio quase vazio. Na sala dos professores, preparou seu café habitual e começou a digitar sua carta de demissão. Se o conselho estava disposto a considerar afastá-la por causa de Alberto Vieira, talvez fosse melhor sair por conta própria, mantendo sua dignidade e princípios. O que está fazendo aqui tão cedo? A voz de Diana a surpreendeu. Luísa fechou o laptop rapidamente, preparando algumas coisas para a aula de hoje. Diana a estudou por um momento antes de sentar-se à sua frente. Você está considerando se demitir, não é? Como você... Conheço você há 3 anos, Luísa. Diana sorriu tristemente. Sei que preferiria sair por conta própria a ser afastada. Luísa suspirou derrotada. Não vejo outra opção. Alberto Vieira está determinado a criar problemas e não quero que a escola sofra por minha causa. E se eu disser que há outra solução? Diana perguntou com um brilho de esperança nos olhos. Rafael Menezes ligou para mim às 6 da manhã. Ele quer falar na reunião do conselho hoje. Luísa sentiu um misto de gratidão e preocupação. O que ele pretende fazer? Não sei exatamente, mas ele parecia muito determinado, Diana respondeu. Pediu para você estar presente também. A reunião estava marcada para as 16 horas, após o término das aulas. Durante todo o dia, Luísa tentou manter a normalidade com seus alunos, mas sua mente estava no confronto iminente. Sofia parecia perceber que algo estava errado, perguntando várias vezes se Luísa estava triste. Só um pouco cansada, Sofia. Luísa respondeu com um sorriso reconfortante. A feira literária foi um grande evento. Meu pai ficou muito feliz com meu livro, Sofia comentou durante o intervalo. Ele disse que eu sou esperta como a mamãe. O comentário tocou Luísa profundamente. Sua mãe deve ter sido uma pessoa muito especial. Ela era, Sofia confirmou com seriedade. Papai tem fotos dela por toda a casa. Ela sorria muito igual você. A menina fez uma pausa, olhando para Luísa com curiosidade infantil. Tia Lu, você gosta do meu pai? A pergunta pegou Luísa desprevenida. Seu pai é uma pessoa muito especial, Sofia, e um ótimo pai para você. Sofia rolou os olhos com uma exasperação cômica. Não foi isso que eu perguntei. Dona Zilda diz que quando adultos não respondem à pergunta, é porque a resposta é sim. Luísa não pôde conter uma risada. Dona Zilda parece muito sábia. Então é sim? Sofia insistiu, seus olhos brilhando de esperança. Antes que Luísa pudesse elaborar uma resposta apropriada, o sino tocou, anunciando o fim do intervalo. Hora de voltar para a sala. Ela desviou, sentindo-se simultaneamente aliviada e culpada pela interrupção. Às 16 horas, o conselho escolar estava reunido na biblioteca. 5 membros, incluindo 2 pais eleitos, 2 professores seniores e Diana como diretora. Alberto Vieira havia sido convidado para apresentar sua reclamação, e Luísa estava presente para se defender. Rafael chegou pontualmente, vestindo um terno impecável e carregando uma pasta de documentos. Senhor Menezes, Diana o cumprimentou. Obrigada por vir. O conselho concordou em ouvi-lo antes de tomar qualquer decisão sobre o caso da professora Campos. Alberto Vieira parecia desconfortável com a presença de Rafael. Não entendo por que o Sr. Menezes está aqui. Isso parece confirmar exatamente o problema que apontei. O tratamento preferencial devido a relacionamentos pessoais. Rafael permaneceu calmo. Estou aqui porque acredito que suas acusações contra a professora Campos são infundadas e motivadas por interesses pessoais, não pela preocupação com a educação das crianças. Um murmúrio percorreu a sala. Alberto endireitou-se, visivelmente nervoso. Isso é absurdo. Estou apenas preocupado com a imparcialidade do ensino. Realmente,
Rafael abriu sua pasta, removendo alguns documentos. Tenho aqui cópias de e-mails enviados pelo Sr. Vieira à minha assistente, solicitando uma reunião para discutir investimentos potencialmente lucrativos para minha empresa. Quando recusei educadamente, os e-mails se tornaram mais insistentes, mencionando que ele tinha influência significativa na escola onde minha filha estuda. Rafael distribuiu cópias dos e-mails para o conselho. Também tenho aqui a proposta de negócios que ele me enviou, mostrando claramente que sua empresa está em sérias dificuldades financeiras, algo que ele ocultou de potenciais investidores, o que, devo acrescentar, poderia constituir fraude. O rosto de Alberto ficou vermelho de raiva e constrangimento. Isso é uma invasão de privacidade. Esses eram contatos comerciais privados. E se tornaram relevantes quando você decidiu usar sua posição no conselho escolar para me pressionar após eu recusar seu negócio. Rafael respondeu calmamente. O Sr. Vieira não está preocupado com a educação das crianças. Ele está tentando usar a carreira da professora Campos como moeda de troca. Diana e os outros membros do conselho observavam a cena com expressões que variavam do choque à indignação. Quanto à minha relação com a professora Campos, Rafael continuou, tem sido estritamente profissional durante todo o projeto da feira literária. Se desenvolvemos respeito e admiração mútuos no processo, isso não afetou em nada o tratamento profissional que ela dá a todos os seus alunos, incluindo minha filha. Luísa observava Rafael com uma mistura de gratidão e admiração. Ele estava defendendo não apenas ela, mas os princípios que ela valorizava: integridade, profissionalismo, educação de qualidade. Sr. Vieira, Diana se dirigiu a Alberto, cuja expressão agora mesclava fúria e derrota. Estas são acusações muito sérias. O conselho precisará discutir não apenas a situação da professora Campos, mas também sua contínua participação neste conselho. Isso é um absurdo, Alberto protestou. Ele está manipulando todos vocês com seu dinheiro e influência. Na verdade, uma das professoras seniores interveio. Parece que quem tentou usar influência de forma indevida foi você, Alberto. Após mais alguns minutos de discussão acalorada, foi pedido que Alberto, Rafael e Luísa se retirassem para que o conselho pudesse deliberar em privado. No corredor fora da biblioteca, Luísa finalmente falou. Você não precisava fazer isso, Rafael. Precisava sim. Ele respondeu simplesmente. Alberto Vieira estava usando você para me atingir. Não podia permitir isso. Alberto, que estava a alguns metros adiante falando furiosamente ao telefone, lançou-lhes um olhar venenoso antes de se afastar pelo corredor. Obrigada, Luísa disse suavemente, mas não quero que pense que me sinto em dívida ou... Não é disso que se trata. Rafael a interrompeu gentilmente. Não fiz isso esperando nada em troca. Fiz porque era o certo a fazer. Antes que pudessem continuar a conversa, Diana abriu a porta da biblioteca, convidando-os a retornar. Seu semblante era sério, mas não severo. O conselho analisou a situação e chegou a uma conclusão unânime, Diana anunciou. Primeiro, a reclamação contra a professora Campos é considerada sem fundamento. Não há evidências de conduta imprópria ou tratamento preferencial a qualquer aluno. Luísa soltou um suspiro de alívio. Segundo, Diana continuou, o Sr. Vieira será convidado a se retirar do conselho, devido ao evidente conflito de interesses e tentativa de usar sua posição para benefício pessoal. Rafael assentiu, satisfeito com a decisão justa. Por fim, Diana concluiu olhando diretamente para Luísa e Rafael, embora não haja regras explícitas contra relacionamentos pessoais entre pais e professores, o conselho recomenda que, se tal relacionamento existir ou vier a existir, seja conduzido com discrição e profissionalismo para evitar qualquer aparência de impropriedade. Quando a reunião terminou, Luísa sentia-se como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. No estacionamento da escola, quase vazio àquela hora, ela encontrou Rafael esperando por ela. Seu carro ainda está na oficina? Ele perguntou, lembrando-se que ela havia mencionado problemas com seu velho Palio. Sim, só fica pronto na sexta, Luísa respondeu. Vou pegar um ônibus. Posso te dar uma carona, Rafael ofereceu. Sem pressão, apenas uma carona. Luísa considerou a oferta. Após o dia emocionalmente exaustivo, a ideia de enfrentar o transporte público no horário de pico
Era desanimadora. Obrigada. Aceito. No confortável interior do Mercedes, um silêncio contemplativo se estabeleceu entre eles. Foi Rafael quem finalmente o quebrou. Tenho pensado muito sobre o que você disse, ele começou. Sobre nossos mundos serem diferentes, sobre resolver problemas escrevendo cheques, sobre as preocupações com Sofia. Luísa o observou, notando como ele parecia genuinamente reflexivo. Você estava certa, ele continuou. Uso dinheiro e influência para resolver problemas. Fiz isso hoje mesmo, na reunião do conselho. Você apenas expôs a verdade sobre Alberto, Luísa contestou. Sim, mas usei recursos que ele não tinha. Advogados que rastrearam todos os e-mails, investigadores que analisaram a situação financeira da empresa dele, Rafael admitiu. É assim que resolvo problemas com recursos que nem todos possuem. Por que está me dizendo isso? Luísa perguntou, confusa com a direção da conversa. Rafael parou o carro diante do prédio de Luísa, virando-se para encará-la completamente. Porque quero ser honesto sobre quem sou. Sou um homem privilegiado que nem sempre entende como o mundo funciona para a maioria das pessoas. Mas estou disposto a aprender, a mudar, a crescer. Rafael, deixe-me terminar, por favor, ele pediu suavemente. Não estou pedindo que ignoremos nossas diferenças ou pretendendo que elas não existam. Estou pedindo uma chance para construirmos algo juntos, apesar delas. Porque acho que o que podemos criar juntos, respeito mútuo, compreensão, talvez até amor, é mais importante que as diferenças de nossas circunstâncias. Luísa sentiu seu coração acelerar com as palavras dele, tão diferentes da arrogância confiante que esperaria de um homem em sua posição. E quanto a Sofia? Ela perguntou, sua maior preocupação ainda presente. Sofia já ama você, Rafael respondeu com simplicidade. Mas entendo sua preocupação. Podemos ir devagar, ser cuidadosos, sempre colocando-a em primeiro lugar. Luísa olhou para o homem à sua frente. Não o milionário da revista Forbes, não o CEO poderoso, mas Rafael, o pai dedicado, o homem que amava a literatura brasileira e que estava disposto a questionar seus próprios privilégios por algo que sentia valer a pena. Um passo de cada vez, ela propôs com um pequeno sorriso. Um passo de cada vez, ele concordou, o alívio evidente em seu rosto. Começando com um jantar, talvez, Luísa sugeriu. Aquele que recusei há meses. Rafael sorriu. Seria uma honra. Quando ele se inclinou para beijá-la, Luísa não recuou. O beijo foi gentil, cheio de promessa. Não um final, mas um começo. 6 meses depois, o Parque Ibirapuera estava mais bonito que nunca, decorado com luzes suaves e flores para o evento que aconteceria ao entardecer. Sob uma grande árvore que proporcionava uma visão perfeita do lago, uma pequena congregação se reunia para testemunhar um momento muito especial. Luísa estava nervosa, ajustando o simples, mas elegante vestido branco que havia escolhido para a ocasião. Não muito formal, mas definitivamente especial. Seu cabelo cacheado estava solto, adornado apenas com algumas pequenas flores. Você está linda, comentou sua mãe, Maria, que ainda parecia um pouco atordoada com tudo. Quando Luísa havia anunciado, 3 meses antes, que estava namorando Rafael Menezes. Sim, aquele Rafael Menezes. A família inicialmente pensou que fosse uma brincadeira. Obrigada, mãe. Luísa sorriu apertando a mão da mulher que sempre apoiara suas decisões, mesmo as mais inesperadas, como abandonar o mercado financeiro pela educação. Não muito longe dali, Rafael ajustava a gravata, observado atentamente por Sofia, que girava constantemente para admirar seu próprio vestido rosa. Papai, você acha que a tia Lu... Quer dizer, a Luísa vai gostar das flores? A menina perguntou, referindo-se ao pequeno buquê que ela mesma ajudara a escolher. Tenho certeza que sim, princesa. Rafael respondeu, sentindo uma mistura de nervosismo e felicidade que não experimentava há muito tempo. Os últimos 6 meses haviam sido transformadores. Após o incidente com Alberto Vieira, Rafael e Luísa começaram a se encontrar fora do ambiente escolar, conhecendo gradualmente as famílias e amigos um do outro. Para a surpresa de Luísa, Rafael se encaixava perfeitamente em seu mundo, mostrando-se à vontade tanto em um sofisticado restaurante quanto em um boteco de esquina com seus amigos professores. Sofia, por sua vez, florescia na presença de Luísa, desenvolvendo ainda mais seu amor pela literatura e escrita.
Juntos, os três formavam uma unidade que, embora não convencional, funcionava perfeitamente. Está na hora, anunciou a organizadora do evento, uma amiga de Luísa. Todos em posição. A pequena cerimônia não era exatamente um casamento. Não ainda, embora ambos soubessem que caminhavam nessa direção. Era uma celebração de compromisso, um passo importante que haviam decidido compartilhar com seus entes queridos. Rafael tomou sua posição sob a árvore, com Sofia ao seu lado, segurando orgulhosamente as alianças. Quando a música suave começou, Luísa caminhou pelo gramado em direção a eles, acompanhada por seu pai. Os convidados formavam um grupo interessante e diverso. Executivos da empresa de Rafael lado a lado, com os colegas professores de Luísa, a família simples dela, misturada com os amigos influentes dele. Dona Zilda, a governanta que havia se tornado quase uma avó para Sofia. Diana e outros funcionários da escola Arco-Íris. Quando Luísa chegou ao lado de Rafael, Sofia imediatamente pegou sua mão, criando uma pequena corrente entre os três. O celebrante, um amigo de longa data de Luísa, sorriu para o trio antes de começar. Estamos reunidos hoje para celebrar não apenas a união entre Luísa e Rafael, mas também a formação de uma nova família que inclui a maravilhosa Sofia, ele começou. Durante a breve cerimônia, Rafael e Luísa trocaram votos simples, mas sinceros, prometendo respeito, compreensão e companheirismo. Quando chegou o momento das alianças, Sofia deu um passo à frente, seu rosto radiante de felicidade. Tenho uma surpresa, ela anunciou, sua voz infantil clara no ar da tarde. De sua pequena bolsinha, ela retirou não apenas as alianças esperadas, mas também um pequeno pedaço de papel dobrado. Escrevi uma história especial para hoje. Luísa e Rafael trocaram olhares surpresos, mas encantados, enquanto Sofia desdobrava seu papel com a solenidade de quem apresenta um documento importante. Era uma vez, Sofia começou a ler, 3 corações. Um grande que havia sido quebrado, um pequeno que estava triste, e um forte que sabia como consertar os outros. Quando os 3 corações se encontraram, perceberam que juntos eram ainda mais fortes e felizes do que separados, e eles decidiram ficar juntos para sempre, como uma família de corações reunidos. Não havia um único olho seco entre os convidados quando Sofia terminou sua pequena história. Luísa se abaixou e abraçou a menina com força, enquanto Rafael envolvia as duas com seus braços. Gostou da minha história, Luísa? Sofia perguntou ansiosamente. É a história mais bonita que já ouvi. Luísa respondeu com sinceridade, sua voz embargada pela emoção. A cerimônia continuou, com a troca das alianças e um beijo que selou a promessa entre Rafael e Luísa. Quando foram declarados oficialmente um casal comprometido, os aplausos dos convidados se misturaram ao som dos pássaros que retornavam aos seus ninhos no entardecer. A celebração que se seguiu foi tão diversa quanto o casal. Música que agradava a diferentes gostos, comida que ia do sofisticado ao confortavelmente familiar, conversas que cruzavam barreiras sociais e econômicas que normalmente manteriam essas pessoas separadas. Em determinado momento da festa, Luísa encontrou Rafael observando Sofia, que dançava alegremente com outras crianças. No que está pensando? Ela perguntou, entrelaçando seus dedos aos dele. Em como a vida é imprevisível. Ele respondeu, beijando sua testa. 3 anos atrás eu havia perdido Mariana e não conseguia imaginar seguir em frente. Aí, um dia, fui buscar minha filha na escola e decidiu que queria levar a professora junto. Luísa completou com um sorriso, relembrando o título que Sofia havia dado ao seu primeiro livro. Rafael riu. Exatamente. Mas acabei ganhando muito mais que isso. Ganhei uma nova perspectiva, uma parceira que me desafia e me faz querer ser melhor, e uma família ainda mais completa para Sofia. Falando em Sofia, Luísa comentou, ela me disse que já está planejando seu próximo livro. Aparentemente, vai ser sobre um bebê que vai chegar para completar a família de corações. Rafael arregalou os olhos. Ela disse isso? Nós nem conversamos sobre... Acho que ela está dando dicas sutis sobre o que quer no futuro. Luísa riu. Sutileza nunca foi o forte dela. Nem impaciência. Rafael concordou, puxando Luísa para mais perto. Mas temos tempo. Um passo de cada vez, lembra?
Um passo de cada vez, Luísa repetiu, apoiando a cabeça no ombro dele enquanto observavam Sofia, o símbolo vivo da ponte que haviam construído entre seus mundos, aparentemente incompatíveis. À medida que a noite avançava e as estrelas surgiam no céu paulistano, a celebração continuava, não apenas do compromisso entre duas pessoas, mas da jornada improvável que os havia unido. Um milionário que foi buscar a filha na escola e encontrou muito mais que uma professora. Uma educadora que defendia valores além do material e descobriu um homem além da fachada de sucesso. E uma criança que, em sua sabedoria inocente, havia visto antes de todos o potencial de cura e amor que existia entre eles. Em seu pequeno mas especial livro, O Coração Perdido e Encontrado, Sofia havia escrito um final que agora se tornava realidade. E eles viveram felizes, não porque tudo era perfeito, mas porque estavam juntos, aprendendo e crescendo a cada dia. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, 3 corações reunidos celebravam não um final, mas um novo e promissor começo.